Boa noite, irmãos. Vamos orar encomendando esse momento ao Senhor, que o Senhor nos ajude na percepção da palavra dEle, que o Senhor nos ajude no entendimento, que de fato a palavra de Deus, ela se torne vida em nós, não somente informações, mas que seja de fato um conhecimento, algo experimentado, vivenciado, desfrutado diante dele mesmo. Senhor, nós nos voltamos a Ti mais uma vez, crendo que o Senhor é o Deus que governa todas as coisas. Por isso, Senhor, nos submetemos a Ti, ó Deus, e pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor. É o Teu Espírito que inspirou essa palavra. É o Teu Espírito que na história levantou tantos servos fiéis, tantos dos quais se entregaram e se deram porque estavam cativados pelo Senhor, porque estavam conquistados pelo Senhor, porque tiveram suas visões capturadas com o olhar fixo no próprio Senhor. Senhor, nós desejamos nos encontrarmos nessa condição, Senhor, na condição daqueles que têm a sua visão capturada para o próprio Senhor, na condição daqueles que têm os seus corações encurvados diante da Tua presença, submissos à Tua presença, ó Deus. Temos ouvido tanto da Tua palavra, Senhor, temos nos maravilhado tanto com a Tua palavra, Senhor. Imprime essa palavra em nós, ó Deus. Isso nós te pedimos hoje no nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 16, versículo 6. Antes de ler, eu gostaria de pontuar uma breve consideração do assunto que eu gostaria de adentrar com os irmãos. O meu encargo é justamente meditarmos em Tessalonicenses, esse livro que tem uma temática marcante, como já ouvimos sendo mencionado, na primeira epístola, sobre a vinda do Senhor Jesus para os santos, na segunda epístola, sobre a vinda do Senhor Jesus para o mundo. Mas eu gostaria de meditar nessa epístola com os irmãos, num caráter de vida prática, em uma vida vivida em uma viva esperança. Porque aqueles irmãos, eles foram tão admoestados, orientados, e receberam um grande depósito de revelação, de palavra, referente à volta do Senhor. Isso gerou um impacto muito grande na vida deles. Só que esse impacto não foi só no âmbito do conhecimento e da informação, mas isso se transformou em vida prática. E é por esse caminho, é nesse olhar que eu gostaria de, juntamente com os irmãos, contemplar, meditar, considerar a palavra do Senhor. Mas antes de irmos para a epístola propriamente dita, não poderíamos deixar de considerar e de ler Atos dos Apóstolos. Então, primeiro Atos, capítulo 16, no versículo 6, que diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou o homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava
para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora, no capítulo 17, e no versículo 1, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E algum deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos ou piedosos, e não poucas mulheres principais ou importantes. Então, nesses 2 textos que nós lemos, nós vemos esse contexto da ida, um pouco do contexto da ida de Paulo para Tessalônica. Então, ali já em Troade, houve essa visão espiritual. Eles perceberam que o Espírito os estavam conduzindo para a Macedônia. E a Macedônia já é na Europa. Então, que hoje está ali na região da Grécia. E assim eles atravessaram e foram. Passaram primeiro em Filipos, tiveram a experiência muito abençoada e conquistadora, mas que eles também foram submetidos a uma enorme luta também. Ficaram presos. Foi onde houve aquele momento que Paulo e Silas estavam na prisão e cantaram, e no momento daquele cântico espiritual, o Senhor abriu a prisão. Então, ali aconteceu todas aquelas situações que nós já sabemos. E ali eles saíram e foram para Tessalônica. E em Tessalônica, como nós lemos e como era de costume, Paulo sempre chegava e procurava uma sinagoga, e ali ele começava a falar da palavra do Senhor. Porque na liturgia da reunião na sinagoga, havia um momento que podia-se fazer uma leitura, que podia-se comentar. Então ele aproveitava desses momentos e lia os textos, expunha os textos e mencionava e comentava os textos. E como nós bem lemos, e foi dito aqui por Lucas em Atos, que por 3 sábados ele falou na sinagoga. Houve depois um momento de turbulência na cidade, porque os judeus começaram a não aceitar e começaram a combater Paulo. E aconteceu que os gregos, os prosélitos e tantas outras pessoas que haviam se convertido através da palavra que estava sendo ministrada naquele local, começou a seguir e a ouvir Paulo. Então isso gerou um grande ciúme da parte dos judeus. Os judeus ali eram um grupo pequeno, mas que tinha muito poder. A cidade de Tessalônica era a principal da Macedônia. Era justamente lá que o governador da Macedônia morava, e ali era uma capital. Então era uma cidade grande, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade com muitas influências e que também gerava muitas influências na região. Uma cidade com um porto muito frequentado. Então havia muitas pessoas de uma condição financeira muito elevada naquele local. Na sinagoga se reuniam muitos prosélitos, eram as pessoas que eram convertidas ao judaísmo e que eram religiosas também. Então elas frequentavam ali. Mas também haviam gregos e outras pessoas de outras nacionalidades que moravam ali, que também frequentavam, mas não eram convertidas ao judaísmo. E o que aconteceu foi que essas pessoas, ouvindo Paulo, e ouvindo a forma com que Paulo pregava,
E percebendo a vida de Paulo e a presença do Espírito Santo através de Paulo, elas estavam se convertendo, estavam se rendendo ao Evangelho. A um Evangelho que, como Paulo bem disse, não era só de palavras, mas havia o poder de Deus confirmando, testificando aquilo que estava sendo anunciado ali. Então, ali houve uma grande presença espiritual através de Paulo, Silas e também Timóteo, ali em Tessalônica. Logo, eles deixaram a sinagoga, começaram a se reunir em casas e começaram a compartilhar a palavra do Senhor. E o Evangelho prosperou de uma forma até não esperada ali. Ali Paulo, acredito eu, com suas marcas, porque ele estava vindo de Filipos. Em Filipos ele foi preso, açoitado, perseguido. Então estava ainda cansado ainda, não tinha tido um repouso adequado. Ele saiu de uma cidade e já foi para outra e logo começou a pregar a palavra do Senhor. Porque o encargo na vida dele era um encargo muito presente, muito forte, muito imponente. Então era visível. Alguns historiadores falam muito das características de Paulo naquele local, pregando, anunciando o Evangelho ali. Aquele homem de uma estatura mediana, baixa, já com o corpo fragilizado pelo sofrimento já, apesar que ainda o aguardava muito sofrimento pela frente, porque o Senhor ainda seria glorificado muito na vida de Paulo. Mas apesar do cansaço, daquela afeição, Paulo era uma pessoa que transmitia a graça de Deus. E na autoridade do Espírito Santo ele falava da palavra do Senhor. E eu gostaria de olhar nesse aspecto, a presença de Paulo, a presença da palavra do Senhor naquela cidade. Quando nós olhamos a epístola aos Tessalonicenses, e eu convido vocês a irem para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós lemos do primeiro versículo: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta foi escrita posteriormente, depois que Paulo saiu de Tessalônica, porque também lá ele foi perseguido. Os judeus de Filipos foram a Tessalônica porque eram cidades muito próximas. Eram cidades que no Evangelho se tornaram companheiras. Mas os judeus, os líderes judeus, saíram de Filipos e foram em Tessalônica para movimentar aquela cidade contra Paulo e contra os cooperadores de Paulo. Até que chegou um momento que Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia. Então, e depois ele ainda prosseguiu. Segundo alguns estudiosos, de Corinto ele escreveu a epístola aos Tessalonicenses. E essa epístola, quando nós começamos a ler esses primeiros versículos no primeiro capítulo, nós vemos Paulo fazendo menção, primeiramente, do testemunho daqueles irmãos e do resultado do impacto da palavra de Deus que aconteceu naquele local, que foi ministrada naquelas vidas ali. Mas, justamente nessa perspectiva que eu quero olhar com os irmãos, porque se ali foi ministrado o Evangelho do Senhor, e houve um testemunho, e foi testificado de uma forma que o exemplo, a vida vivida por aqueles irmãos, foi noticiada em toda a região, foi porque houve aqueles que anunciaram a palavra de Deus, e de uma forma impactante também. Então, houve uma presença de vida naquele local. Paulo, como narrando aqui a epístola, ele faz menção daqueles irmãos, mas eu quero prestar atenção com vocês, primeiramente, na experiência de Paulo, naquilo que Paulo passou naquele local, na forma que ele foi visto naquele local, porque são dois aspectos que nós vemos aqui. Nós vemos o aspecto do testemunho dos pregadores,
daqueles que anunciaram, daqueles que testemunharam, e por causa desse aspecto, houve um trabalhar do Senhor na vida daqueles que ouviram a palavra do Senhor. E eu quero observar nesses dois pontos, no aspecto daqueles que foram anunciar, daqueles que serviram, e no aspecto daqueles que receberam, daqueles que ouviram e, consequentemente, passaram a servir naturalmente, como o corpo de Cristo funciona, passaram a servir, passaram a pregar, passaram a anunciar o Evangelho. Mas a vida de Paulo naquela região causou um grande impacto. E aquela cidade, como eu havia bem dito, não era só uma grande cidade comercialmente falando, mas havia um aspecto cultural muito marcante. Como Atenas, como Corinto, e em toda aquela região, haviam adorações a deuses, né? Esses deuses mitológicos da Grécia, e havia cultos eróticos a deuses pagãos. Então, havia um culto à sensualidade, havia uma vida libertina que todos naquela região viviam. Então, a gente vê nos escritos de Paulo, aqui nessa epístola, principalmente referente a esses irmãos, principalmente no capítulo 4, uma exortação justamente Paulo chamando a atenção deles nesse sentido e nesse aspecto da vida deles. Porque eles viviam em uma grande cidade e o comum era viver uma vida de licenciosidade, uma vida promíscua, uma vida onde as pessoas se prostituíam, as pessoas se traíam, as pessoas iam para os templos cultuar os deuses feitos e constituídos pelas mãos dos homens, por reflexo de demônios, e cultuavam esses deuses usando seus corpos, usando os prazeres carnais. Então, dessa forma, eles cultuavam esses deuses. E isso na região era muito comum. Mas a presença da vida de Paulo, de Silas, que aqui nós vemos sendo chamado de Silvano, num primeiro versículo de Tessalonicenses. Silvano era o nome romano de Silas, porque era comum, assim como aconteceu com Paulo, né, que era Saulo, que os judeus ou outras pessoas que compravam cidadania romana adotavam um nome latino, um nome romano. E assim eles também eram chamados e tinham seus documentos dessa forma. Silas também era assim. Então, a presença desses irmãos lá gerou um impacto muito grande na cidade. O Espírito Santo atuando através da vida deles, naquela cidade, impressionou aqueles que ouviam. Observe comigo, eu quero observar com vocês alguns versículos. Aqui no capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e no versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vós vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Capítulo 2, no versículo 2. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, aqui Paulo está falando da experiência que ele teve em Filipos, que ele foi açoitado, que ele foi preso, que ele foi humilhado lá, Deus usou ele poderosamente. Depois os magistrados resolveram soltar ele. Aí ele disse que ele não queria ser solto daquela forma, porque ele era cidadão romano. Aí eles foram lá, pediram desculpas para ele, pediram para ele sair de Filipos. Então ele está se lembrando dessa situação. Continuando, como sabeis, tornamo-nos ousados em Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então, Paulo, naquela cidade, em Tessalônica,
Era um homem que, apesar do seu sofrimento, que apesar das marcas em seu corpo, apesar dele ter sido humilhado, mesmo incorretamente, até no sentido legal na cidade, ele foi injustamente preso. Paulo estava ousado no Senhor, anunciando o Evangelho. E Paulo começa a lembrar, e com base nessas informações e no aspecto de Paulo falando a palavra do Senhor naquele local, em Tessalônica, eles foram sendo impressionados com aquela vida que eles estavam presenciando ali. No versículo 4, do versículo 4 ao versículo 6, nós vemos outra menção. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Versículo 6, e não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros ainda, que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Agora Paulo está falando que a posição dele naquela cidade, aquela autoridade que ele estava investido e estava falando, não era buscando glórias de homem. Então ele pregava contra o pecado. Ele falava com autoridade espiritual contra a condição de vida que aquelas pessoas viviam. Porque ali, a maioria dos cristãos convertidos ali, não eram judeus, mas eram gregos, dos prosélitos, e eram dos gregos simpatizantes que frequentavam as reuniões das sinagogas. Então, quando Paulo fala no versículo 9, que eles se converteram dos ídolos, é porque justamente eles eram pessoas devotadas às adorações dos ídolos das regiões, não é? Então era justamente por isso. Mas Paulo não estava ali buscando glória humana, não estava buscando um interesse financeiro, e havia ali um conhecimento comum dos profetas que passavam, havia um conhecimento comum dos sacerdotes, daqueles deuses que passavam e que buscavam glórias para si mesmo, que buscavam vantagens financeiras para si. Mas Paulo estava lá não buscando essas vantagens. E é interessante que Paulo, em Tessalônica, ele trabalhou para se sustentar. Apesar dele receber a oferta dos irmãos de Filipos, que enviavam dinheiro para ajudar no sustento, Paulo trabalhava para se sustentar, e dessa forma ele ia testemunhando com a vida dele aquilo que ele falava. Então, a presença de Paulo, de Silas e de Timóteo naquela cidade era em palavras poderosas, o Espírito de Deus atuando com milagres, confirmando as palavras, mas também era de uma presença em vida e numa vida cotidiana. Alguns estudiosos dizem que Paulo fazia tendas, costurava, montava as tendas. Então, quando nós lemos os escritos, logo nós entendemos que de dia ele fazia suas tendas, pregava para as pessoas que estavam próximas, porque não há como não falar do Senhor no nosso serviço quando estamos cheios do Espírito Santo. Pode ser, e normalmente é, involuntário até, porque se eu estou cheio de Deus, e essa presença espiritual é como óleo que derrama na minha vida, e da minha vida, logo toca aqueles que estão próximos de mim. Então, obviamente que Paulo falava do Evangelho de Cristo enquanto fazia tendas, enquanto trabalhava, e de noite, noite adentro, Paulo exortava aqueles irmãos, ensinava aqueles irmãos e discipulava aqueles irmãos, porque aqueles irmãos que viam do paganismo
tão novos, impressionados com a vida, com a presença de Deus naquela cidade, no meio deles, precisavam muito de ouvir a voz do Senhor e também de serem discipulados quanto aos seus problemas particulares e quanto aos seus assuntos particulares. Imagine, irmãos, quantos assuntos particulares aqueles irmãos não teriam, quantas dificuldades particulares, né? Pessoas numa situação financeira boa, mas quando você vai lendo essa epístola e vai observando a forma que Paulo trata aqueles irmãos, corrige aqueles irmãos, aí você percebe as dificuldades no âmbito sexual, no âmbito social, no âmbito financeiro, porque lá tanto tinham os irmãos de muita condição financeira, porque também tinha aqueles que não queriam trabalhar e queriam escorar nos outros. Então, havia essas duas situações. Então, Paulo tinha que tratar com a particularidade de cada um desses irmãos, mas a vida ia na frente, e assim tem que acontecer conosco. Ao falarmos do Senhor, a vida ela vai na frente, porque aquilo que nós falamos é visto em nós, é visto em nossas vidas, é percebido em nosso rosto a presença espiritual do Senhor, a presença do Espírito Santo. E é muito claro quando uma pessoa fala expressando informações, conhecimentos não vividos, não experimentados, não conhecidos, do que quando uma pessoa fala daquilo que está pulsando não só em seu coração, mas está transbordando em práticas diárias e comuns que afetam a sua condição no dia a dia e nas coisas mais simples. E aqueles irmãos foram impactados com isso. E é interessante observarmos esse detalhe, irmãos, porque isso fala muito comigo, fala muito com você, porque não é só a nossa condição de informação, de conhecimento intelectual relacionado à palavra de Deus, mas nós pregamos o Senhor através do nosso trabalho, nós pregamos o Senhor através da nossa presença, do nosso testemunho, no dia a dia, do nosso conselho, nós anunciamos o Senhor, ajudando os outros, discipulando os outros, conduzindo os outros. Havia essa presença marcante. Se houve irmãos que se converteram, receberam o evangelho de bom grado, passaram a viver uma vida tão vibrante diante de Deus, é porque antes disso, houve irmãos que do outro lado do mar foram atentos à voz do Espírito, atravessaram o mar Egeu para anunciar a palavra do Senhor. Deixaram as suas vidas, porque quando você vai considerar a história de todos aqueles que eram chamados pelo Senhor, você vai entender que Deus não chamava pessoas à toa, Deus não chamava pessoas desatarefadas, Deus não chamava essas pessoas. Observe os apóstolos, observe os discípulos, todos tinham suas ocupações, todos tinham a sua vida prévia. Pedro foi chamado um pescador profissional, né? E o Senhor fez ele pescador de homens. João costurava as redes, nós já ouvimos falar sobre isso, e o Senhor usou ele depois, através da sua pregação, das epístolas, já avançado em idade, edificando a igreja, costurando a igreja, quando os anticristos, porque eram muitos, os anticristos que se manifestavam a partir da igreja, lutavam contra o Senhor, contra a igreja, o Senhor chamou Paulo. Paulo tinha suas ocupações, ele tinha sua vida, suas influências, tinha sua capacidade. O Senhor chamou a Barnabé. Barnabé, um levita de Chipre, uma região conhecida por suas minas, provavelmente de uma família bastarda também, tinha várias propriedades.
Depois ele foi tocado pelo Senhor e vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos. Alguns dizem que provavelmente ele foi sensibilizado pelo Espírito, porque os levitas não podiam ter propriedade, né? Alguns comentaristas chegam a argumentar isso, mas o fato é que nenhum deles eram desocupados, nenhum deles tinha uma vida solta, mas o Senhor chamava-os a viver uma vida ainda mais intensa, a pegar todas as suas ferramentas, toda a sua vida e santificar aos pés do Senhor. Porque todas as capacidades naturais do seu intelecto, da sua personalidade, que um dia o pecado distorceu, hoje a santificação do Espírito de Deus está mudando, está ajudando, está moldando, é um vaso sendo moldado novamente, em algum momento sendo quebrado, em outro momento sendo reconstruído, em outro momento sendo cheio do óleo, da presença do Senhor. Mas o fato é que nós somos vasos construídos diante do Senhor, para que as nossas ferramentas e a nossa capacidade natural que o Senhor nos deu sejam todas colocadas aos pés do Senhor Jesus Cristo, para a glória dEle, para o uso dEle, para a satisfação dEle. Mas nós não vivemos segundo as nossas capacidades naturais, segundo os nossos dons naturais, mas nós subordinamos a nossa capacidade natural. Se você é uma pessoa que se acha inteligente, então você tem que ser o último da fila, servir todo mundo, e colocar toda a sua capacidade intelectual que você acredita possuir aos pés do Senhor. Se você é uma pessoa de muitas posses, então tudo isso tem que ser colocado a serviço de Deus. Se você é uma pessoa que não tem posse nenhuma, isso também é útil diante do Senhor, porque na condição que nós estamos, o Senhor nos chamou, e o ter e o não ter tem que ser colocado aos pés do Senhor, a serviço dEle e para a glória dEle. O saber e o não saber tem que ser colocado aos pés do Senhor, para serviço dEle e para a glória dEle. E isso tem que impactar a nossa vida, e isso tem que impactar o meio onde nós vivemos. Pessoas que vão observar que uma capacidade natural, que se fosse outra pessoa que não está aos pés do Senhor, poderia ser medida, poderia ser julgada, sendo em você não pode ser julgada, porque existe um óleo espiritual revestindo todo o seu ser, toda a sua personalidade, e pulsando no seu corpo a serviço do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a presença de Paulo, a presença de Silas, a presença de Timóteo naquela região, Timóteo que deixou seus familiares, Timóteo novo que deixou a sua família e foi praticamente e certamente adotado por Paulo e passou a servir Paulo e a igreja, e em Paulo e na igreja servia ao Senhor. É interessante, eu abro um parênteses nesse assunto, porque em muitas situações nós servimos o Senhor através da igreja, porque o Senhor está aqui em corpo. O Senhor está aqui em corpo. Se nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, então quando eu sirvo o Senhor, eu sirvo a igreja. Quando eu sirvo a igreja, eu sirvo o Senhor. Amém? Então, Timóteo servia Paulo, Timóteo servia Silas, Timóteo servia as igrejas, Timóteo servia e servia e servia. E essa presença desses irmãos gerou um impacto tão grande que eles não podiam criar situações legítimas para acusar Paulo. Então os judeus se levantavam naquela região e chamavam os vagabundos, vadios, para criar falsas testemunhas e movimentar e alvoroçar a cidade contra os apóstolos. E dessa forma eles saírem daquele local.
Paulo, depois que saiu de Tessalônica, ele ficou muito preocupado. Ele ficou tão preocupado que quando ele chegou em Atenas, ele chamou Timóteo, ele precisava de ser consolado com as notícias sobre aqueles irmãos. Em Coríntios também, depois de ter as notícias daqueles irmãos, Paulo escreveu. Mas o fato é que era o poder de Deus que estava conduzindo aqueles irmãos. Ele havia, através da vida dele, semeado a palavra do Senhor naquele local. Ele havia, através do testemunho dele, da palavra anunciada, da vida dele, dos sofrimentos que eles se submetiam, eles anunciavam o Evangelho. Quando era diante dos romanos, Paulo falava: não me açoite, porque eu sou um romano. Quando era diante dos judeus, Paulo ficava calado. Ali o orgulho dele era subjugado, porque diante dos judeus ele era um rabino, um fariseu, uma pessoa de uma alta reputação. Então ele se curvava e permitia ser açoitado. Mas o sofrimento dele e as conquistas dele serviam ao Senhor. Quando eu olho essa condição de serviço desses irmãos naquele local, sabe o que eu penso? Os meus sofrimentos servem ao Senhor? Irmãos, e muitas vezes é fácil nos refugiarmos em Deus quando estamos sentindo o fardo pesado dessa vida, né? Quando as rédeas saem da nossa mão, é muito fácil. Porque quando nós não encontramos alternativa, até o ateu clama por Deus, né? Ou manifesta uma fagulha de esperança em algo que transcende. Mas quando estamos na bonança, quando estamos na prosperidade, nós conseguimos servir a Deus com a nossa prosperidade, com as nossas conquistas, com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos confia, porque da mesma forma que Deus nos confia o sofrimento, Deus também nos confia a bonança, a prosperidade. Mas com ambas as coisas nós temos que, em fidelidade, servir ao Senhor. E nenhuma dessas coisas pode tirar o nosso olhar do trono de Deus. Nem o sofrimento, nem as angústias pode nos conduzir a uma vida amargurada, a uma vida de reclamação, a uma vida de murmuração. E nem a prosperidade, nem a bonança pode nos conduzir às opções à parte de uma vida em Cristo. Porque quando nós somos prósperos e passamos a ter muitas opções, aí passa a existir muitas coisas concorrendo com os compromissos da igreja do Senhor, né? Porque quando você não tem dinheiro para viajar, só te resta se reunir com os irmãos, né? Só te resta frequentar as reuniões. Não que viajar seja um pecado, não é isso, irmãos, não é isso. Nós precisamos de ter uma fina percepção sobre essas coisas, para que todas essas coisas sirvam ao Senhor. Mas nós precisamos de perceber que também a nossa prosperidade é uma grande luta, e talvez maior do que o sofrimento que nós conhecemos. Porque diante de nós é colocado um leque de opções, e que passam a concorrer com o serviço aos irmãos e com o serviço a Deus. Aí logo as nossas emoções começam a sentir essa disputa. Mas agora eu posso ir para a direita, ir para a esquerda, ir para longe, ir para perto, fazer isso, fazer aquilo. E são muitas opções. Quando eu chego em casa, as opções também são muitas de entretenimento. Eu tenho TV, eu tenho canais, eu tenho tantas outras opções para concorrer com os meus momentos
que deveriam ser devocionais e devotos ao Senhor. Então, por isso que a nossa presença cristã prega o Evangelho de Deus. Preste bem atenção nisso. A nossa presença cristã prega o Evangelho de Deus. Paulo pregava o Evangelho não só à noite, quando ele estava ensinando, discipulando, mas também de dia, quando ele estava trabalhando, fazendo redes, porque eles olhavam para Paulo e viam: esse homem é diferente. Ele não está buscando glória nenhuma, não está buscando elogio nenhum. Ele está aqui, mesmo sendo hospedado, ele está buscando não ser pesado para as pessoas aqui. Ele está aqui, mesmo recebendo ofertas e outras cooperações de irmãos que receberam tão alegremente a palavra do Senhor, que quiseram ser participantes da pregação do Evangelho, ofertando. E mesmo assim, Paulo trabalhava. Então eles percebiam que Paulo não tinha palavras bajulando as pessoas, que Paulo não estava procurando reconhecimento para si, mas ele direcionava toda a glória ao Senhor. Isso era muito marcante. E nesse assunto, eu gostaria de meditar com vocês em Hebreus. Abre comigo em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 e no versículo 12. Aqui diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Que interessante, né? O escritor está falando aqui de ser imitador de outras pessoas que vivem pela fé, na paciência, e que também são herdeiras da promessa. Abra comigo, voltando para Tessalonicenses, primeira epístola de Tessalonicenses, no capítulo 1, olha o versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do nosso Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Percebeu? Paulo foi muito claro, quando ele falou: olha, vocês são meus imitadores, e eu imito ao Senhor. Nós lemos lá em Hebreus, falando sobre isso. E esse assunto nos traz a ideia do testemunho. Porque é comum o mais novo seguir e ouvir, dar ouvido ao mais velho, ao mais maduro. Isso é comum. Isso nos leva a perceber que, da mesma forma que nós nos alimentamos do Senhor através da vida dos irmãos mais velhos, de alguma forma, o Senhor, através da nossa vida, serve alimento para a vida de irmãos mais novos. Isso nos leva a entender, e nós somos conduzidos para uma vida de responsabilidade, que considera não só a nossa pessoalidade diante de Deus, mas a nossa presença na nossa família, a nossa presença no meio da igreja, a nossa presença na sociedade, porque de alguma forma nós estamos sendo assistidos, não só pelos seres espirituais, mas pelos incrédulos e por aqueles que creem também. São muitas referências que eu poderia citar, em Filipenses, também em Tessalonicenses, em Coríntios, que Paulo fala para os irmãos: olha, sejam meus imitadores, olhem para mim, porque eu estou buscando olhar para o Senhor. Mas olhar para Paulo em quê? Em que Paulo era testemunha? Paulo era testemunho de um homem que vivia na dependência de Deus. Paulo era testemunho de um homem que vivia com sofrimento, que servia a Deus.
Paulo era o testemunho de um homem que também sabia se comportar em prosperidade, mas uma prosperidade que servia a Deus. Paulo era testemunho de um homem que a voz do Espírito Santo interferia na vida dele e falava para ele: olha, não é por esse caminho, é por esse caminho. Então, nem o conhecimento elevado, a experiência elevada de Paulo determinava os seus trajetos, mas era a presença do Espírito Santo, era a voz de Deus, eram os dons de Deus que se manifestavam através da vida dele, que determinava o seu caminho. Foi o que nós vimos quando ele estava em Troade e teve a visão. O Espírito Santo trouxe aquele discernimento para ele, mostrando o caminho que eles deveriam seguir. Então, Paulo era um testemunho, um exemplo de uma vida que dependia do Senhor. Não era um testemunho de perfeição, porque ele tinha os seus erros. Era um homem de uma personalidade muito incisiva, muito forte. É claro a discordância que ele teve com Barnabé. É claro para nós, e nós já ouvimos falar sobre a situação de Marcos, que não acompanhou Paulo, mas ele era exemplo do Senhor em confiança no próprio Deus, em esperança no próprio Deus. Irmãos, uma vida vivida no Espírito, cheia do Espírito Santo de Deus, é uma vida incomum na sociedade que nós vivemos hoje, nessa sociedade que é acostumada com o pecado, nessa sociedade onde que o comum é o pecado, e o diferente é a santidade. E eu vou falar que é isso mesmo no meio daqueles que dizem professar o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, que a nossa vida ela seja uma vida que de fato gera um impacto, não pelas nossas perfeições, não pela nossa capacidade, mas pela presença de Deus através da nossa vida. Porque se não for a presença de Deus através da nossa vida, seremos pessoas lançadas em seus próprios caminhos, em seus próprios prazeres. Quando você lê a Bíblia, irmão, vai ser muito claro para você, e é muito claro para nós, que o Senhor ele não esconde as imperfeições daqueles a quem Ele chamou. Então você lê o Antigo Testamento, você vê os pecados, de uma forma muito aberta, sendo exposta, daqueles homens que Deus usou de uma forma tão elevada. O Senhor não esconde os pecados dos seus. Pecado escondido é coisa do diabo, é coisa satânica. Pecado escondido é coisa diabólica. Pecado escondido é coisa do anticristo, trabalhando mentes, separando do Senhor, separando do rebanho. Mas vidas que são vividas na dependência do Espírito Santo, são vidas que causam impacto no meio que vivem, não só através daquilo que fala, mas através daquilo que pratica, através daquilo que faz, e através daquilo que deixam de fazer, através daquilo que deixam de comer, através daquilo que deixam de beber. Entendem? Que as nossas vidas, irmãos, de fato, venha causar algum tipo de impacto na sociedade que nós vivemos. Que as nossas vidas, escondidas em Deus, vividas em Deus, façam diferença no meio onde nós vivemos. Que em algum momento da sua vida, e que isso seja comum, as pessoas, mesmo antes de você falar ou declarar que você é um cristão, que você é uma pessoa temente a Deus, mas que as pessoas olhem para você e falem: essa pessoa é diferente. Eu percebo um brilho diferente. Eu percebo um procedimento diferente. Eu percebo uma conduta diferente. Se nós olhamos para esses irmãos de Tessalônica e ficamos admirados do testemunho deles que foi propagado em toda a região, e em todas as outras regiões, chegando até em Jerusalém, é por causa que antes esteve lá irmãos, que o ganhar
ou perder era a serviço do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, de fato as nossas vidas, ó Deus, é devotada aos teus pés, Senhor. Senhor, nós não queremos viver uma vida nessa sociedade, Senhor, sem de fato a nossa vida causar alguma diferença, Senhor. Sem de fato a presença do Senhor não ser notada em nós, Senhor. Porque esse tipo de vida oculta, esse tipo de vida escondida em relação ao teu evangelho, esse tipo de vida secreta que não testemunha, que as atitudes não falam o evangelho do Senhor, não é uma vida que exalta o teu nome, porque a luz tem que brilhar sobre a mesa, porque o sal foi dado a salgar, não a ser pisado. Essa luz não pode ser escondida, ela tem que ser apresentada. Essa luz não é nossa, é a luz do Senhor, que através da igreja, que é o teu corpo, através das nossas vidas particulares, que manifestam o dom do Senhor, apresentam o teu evangelho, e de uma forma viva e vívida nessa sociedade, Senhor. Senhor, nesses dias que nós entendemos que é os últimos dias, Senhor, nesses dias, Senhor, que nós entendemos que logo a trombeta de Deus vai ressoar entre as nuvens, e nós seremos chamados ao encontro daquele a quem tanto amamos. Esses dias, Senhor, precisa de ser vivido de uma forma intensa, testemunhando o evangelho do Senhor, uma vida que de fato seja significativa no meio que nós vivemos, Senhor. Ó Deus, que a minha perca e o que eu ganho, Senhor, seja para a glória do nome do Senhor. Se, ó Deus, eu sou elogiado, ou se eu sou contestado, que seja para louvor do Senhor. Se o que eu tenho, ou que eu tenho, ou deixo de ter, ó Deus, ganha o meu coração, Senhor, isso não te adora. Então, ó Deus, conduz as nossas vidas a glorificar o teu nome, Senhor. Conduz as nossas vidas de uma forma prática, ó Deus, a te exaltar, a te glorificar, ó Deus. Ó Senhor, que os nossos corações de fato sejam convertidos, ó Deus, ao teu evangelho e a uma vida de testemunho da tua palavra, Senhor. Tudo isso é para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu bendito nome, Senhor. Amém.